Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma explicação sobre agrupamentos e análise combinatória. No vídeo anterior, vocês viram o agrupamento arranjo, em que a ordem dos elementos importava dentro do subgrupo. Vamos agora ver combinação. Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos, em que a ordem não importa. Vamos ao primeiro exemplo. Então, aqui a ordem não importa. Ana, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo, que são 5 pessoas, formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Bom, precisamos determinar todos os subconjuntos de 2 elementos do conjunto de 5 elementos. Vamos analisar se a ordem importa. Como que a gente vê se a ordem importa? Eu já estava falando no vídeo anterior sobre arranjo. Então, você monta um subgrupo de 2 elementos, né, em 5. Então, por exemplo, a Anne e Elisa. Troca a ordem. Elisa e Anne. É o mesmo grupinho de 2 para representar o grupo? Anne e Elisa. Se eu pegar o subgrupo Elisa e Anne, é o mesmo. É a mesma, chama combinação. Então, nesse caso, não importa a ordem. Só fazendo a comparação com o arranjo, que lá importava a ordem das 5 pessoas, era uma classificação, quem ganhava a medalha de ouro, quem mandava a medalha de prata e a de bronze. Então, ali, a ordem importava, porque era uma classificação. Aqui não, é para formar um grupinho de 2, escolhendo naqueles 5 elementos, certo? Perceberam a diferença? Então, como trocando de lugar é o mesmo, então não importa a ordem. Não importando a ordem, a gente vai classificar o agrupamento como combinação. Vamos ver o diagrama de árvore, como que ficou nesse caso, tá? Então, para a primeira decisão, aqui são 2 pessoas que eu tenho que escolher. A primeira pessoa pode ser a Anne, Elisa, Rosana, Felipe ou Gustavo, certo? Escolhida a Anne, eu posso escolher Elisa, Rosana, Felipe ou Gustavo. Agora, veja esse ramo. Esse ramo, escolhida a Elisa, eu não posso colocar aqui a Anne. Por quê? Porque Elisa e Anne é a mesma coisa que Anne e Elisa, já foi contado. Então, eu só posso colocar aqui Rosana, Felipe ou Gustavo. Depois, escolhida a Rosana, eu não posso colocar Rosana com Elisa, porque já está aqui, ó, Elisa com Rosane. Olha que interessante. Então, o que eu não contei ainda seria o Felipe e o Gustavo. Felipe só sobrou aqui o Gustavo, porque as outras possibilidades já estão acima, e o Gustavo já apareceu também acima com todos, então não tem nenhum ramo aqui. Certo? E aí nós vamos, então, andando pelos ramos da árvore para saber todos. Então, aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos apenas. Perceba que é menos. Quando não importa a ordem, são menos possibilidades. Vamos à fórmula. A fórmula seria combinação de N elementos, vírgula, P. N elementos agrupados P a P. Lá no nosso exemplo, combinação NPAP seria 5 elementos 2 a 2, vírgula 2. Note que há menos grupos em combinações do que em arranjos, porque em combinação não importa a ordem. Então, para descontar os grupos que possuem os mesmos elementos do arranjo correspondente para obter a fórmula da combinação, dividir a fórmula do arranjo pela permutação dos elementos dos subgrupos. Veja, como existirão menos subgrupos na combinação, é óbvio, porque quando você troca de elemento dá o mesmo subgrupo, tem que entender assim. Então, nós vamos pegar a fórmula de arranjo e dividir pela permutação dos elementos. Pela permutação dos número de elementos do subgrupo. Então, vamos ver. Fórmula de arranjo não era n fatorial sobre a diferença n menos p fatorial?
E aí nós temos ainda que dividir pelo P fatorial, tá? Tem esse termo a mais na combinação. Quando a gente divide por um número maior, diminui o total de possibilidades, ok? No exemplo, combinação 5,2 é 5 fatorial sobre diferença fatorial vezes P fatorial, que é 2 fatorial. Como nós resolveremos aqui? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aqui, desenvolveu tudo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 2. Foi feita a simplificação, também deu 10, como pela árvore. Vamos a algumas observações. Pode-se obter a combinação pela fórmula ou utilizando o princípio multiplicativo dividido pela permutação dos elementos do subgrupo. Muito bem. Observação 2. Para saber se é arranjo ou combinação, um agrupamento de elementos tomados P a P, tomar um subgrupo de P elementos e observar se a ordem importa no contexto. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Então, isso aqui é bem importante, observação 2, que aí você vai conseguir diferenciar um agrupamento do outro, saber se é arranjo ou combinação. Repetindo, toma um elemento do grupo, assim como nós fizemos aqui, vou virar aqui para a gente retomar, pega um elemento, um subconjunto, troca de ordem, pelo contexto você vai perguntar, é o mesmo subgrupo? Se for o mesmo subgrupo, é porque não importa a ordem, então é combinação. E lembrando então aqui a questão do xadrez, né? Que se a gente, 5 amigos aqui, se a gente trocar a ordem aqui dos amigos, recebendo medalha de ouro, prata e bronze, a gente vê que forma um outro subgrupo dentro desse contexto de classificação. Então, importa a ordem. Então, aqui é arranjo. Muito bem. E também concluindo que a gente pode fazer pelo princípio multiplicativo, porém, é bom saber a fórmula, porque o Enem, ele, em algumas questões, exigiu que o candidato soubesse a fórmula para escolher a alternativa, como vocês verão nos exercícios propostos. Bom, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.